Olá, aqui é o Thiago da AlgaWorks. Nesse vídeo eu vou responder algumas das dúvidas do nosso terceiro webinário, que foi o webinário sobre 5 novidades do JSF 2.2. Se você não viu esse webinário, eu vou deixar um botão aqui embaixo. Você pode clicar e assistir esse webinário completo e depois volte nesse vídeo para ter algumas dúvidas sanadas que não foram respondidas lá ao vivo. Até porque a gente teve mais de 500 comentários nesse webinário, era impossível a gente responder isso ao vivo, né? Não são todas as dúvidas que eu vou responder também, porque muitas ali estavam fora do assunto do webinário, mas pode ter certeza que a gente leu todos, né, e analisou, já anotou como sugestão para próximos conteúdos, beleza? Primeira dúvida aqui, vou começar pelas dúvidas mais básicas, mais gerais. Primeira dúvida é do meu xará, Thiago Emídio. Então, Thiago Emídio, que ele é programador na Capgemini Brasil. E ele pergunta, pessoal, no JSF 1.2 nós definimos o bin no faceconfig, né, o arquivo faceconfig, e usamos a notação managedBin na própria classe para definir o nome do bin. Aí eu vi que você colocou @named, mas não definiu o nome do bin, apenas colocou na página. Então acho que ele ficou com dúvida sobre isso aí, né? O @managedBin é uma notação do JSF, onde você pode definir o nome com o atributo name igual e o nome, né? Eu vou deixar um código aqui, um exemplo para você ver. E quando a gente usa CDI, que é o caso que a gente estava usando CDI, a gente usa a notação @named, e se a gente não especificar nenhum nome, o padrão é o próprio nome da classe, iniciando com minúsculo, né? O nome do bin que a gente consegue acessar por Expression Language. E a gente também pode especificar um nome customizado, né? Colocar aí @named e entre parênteses coloca o nome dele, beleza? Então, essa é a diferença. Como eu estava usando CDI, a gente tem que usar @named, a gente não pode misturar as duas coisas. Ok, próxima pergunta do Marcelo Cereja, da Unify. Ele pergunta, pessoal, uma dúvida interessante, quando usar as anotações de escopo do pacote Javax Enterprise Contest e do Javax, acho que ele errou aqui, Javax Faces Bin, né? Quando usar um ou outro, né? Por exemplo, quando usar o Request Scoped do Javax Enterprise Contest, isso é uma notação do CDI, ou do Javax Faces Bin, que é uma notação do JSF. Então, a resposta é o seguinte, você está usando o CDI, é um bin CDI, usa do Javax Enterprise Contest. Não, não é um bin CDI, é um bin JSF. Você usa Javax Faces Bin. Se você errar nisso aí, você pode ter problema, porque ele não vai... Por exemplo, você está usando um bin CDI, colocou a notação do JSF, ele não vai conseguir reconhecer ela e vai acabar que talvez você vai ter um problema lá no seu sistema, não vai funcionar porque não vai estar usando o escopo que você está colocando, né? Vai usar um escopo padrão, beleza? Uma pergunta agora aqui do Anderson Pissurno, ele trabalha na rede Tendência e ele está perguntando o seguinte, a migração do JSF 2.0 ou 2.1 no caso, né, para 2.2 é custosa, quer dizer, trabalhosa, né? O Anderson, essa migração, se você só pegar o jar lá do JSF 2.2, né, ou colocar no Maven, se você usa no Maven, já deve funcionar, tá? O código que roda no 2.1 deve funcionar no 2.2, porque existe essa compatibilidade. E você pode também começar a atualizar os namespaces, né, nas suas páginas, no WebXML, coloca o namespace já do Servlet de 3.1, faceconfig, coloca lá as declarações lá em cima para JSF 2.2, mas se você não fizer isso, vai funcionar também. Então, assim, eu acho que é muito tranquilo para você fazer essa migração, tá? Mas é claro que, dependendo do tamanho do seu projeto, o ideal é você colocar o jar do JSF 2.2 e fazer um teste geral nas telas, ver se não vai dar nenhum problema, mas, assim, não acredito que não vai ter nenhum problema, não. Vai ser bem tranquilo, sim. A gente recebeu também perguntas sobre o componente FileUpload, que você viu lá no webinário, tanto que é simples mandar arquivos usando o novo componente do JSF, o FileUpload. E a gente mandou lá imagens, gravou direto no banco de dados, né? Você viu lá que com poucas linhas a gente consegue fazer isso aí. E a primeira pergunta aqui que eu deixei anotado não sei se vou conseguir pronunciar corretamente esse nome, é do Derkian Ribeiro, da ISEC. Ele pergunta o seguinte, tem como selecionar extensões específicas, como somente JPG ou PNG no componente FileUpload? O Derkian,
é o seguinte, tem uma propriedade no input do tipo de arquivo, né, que é chamada de accept. Só que esse componente file upload do JSF não tem essa propriedade. Mas como você viu, tem aquele HTML5 friendly, como chama? Agora esqueci o nome. Aquele suporte do HTML5 no JSF, né? Que eu mostrei lá, os atributos pass-through, tá lembrado? Então, a gente pode passar esse accept através de um pass-through, né? pt, accept, e aí você vai colocar aí, ó, estou te mostrando o código aí, image/jpeg, vírgula, image/png, e só vai aceitar o PNG, beleza? Você pode também criar um validador customizado com JSF e checar o content type do objeto part, né? Então você pode checar lá o part.getContentType, alguma coisa assim, e verificar isso dentro de um validador customizado do JSF. Também vai funcionar e é uma validação que você faz no servidor. Claro que o usuário, nesse caso, poderia mandar qualquer tipo de arquivo, né? E aí no servidor você valida se é realmente daquele content type. Ou você pode usar os dois em conjunto também, né? O accept e também o validador personalizado, beleza? O Anderson William, ele perguntou o seguinte, o Anderson William, ele é programador no Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar. Ele pergunta o seguinte, gravar no banco... não é uma pergunta, na verdade, é um comentário que ele deixou aqui que eu achei interessante falar. Gravar no banco de dados é muito suscetível à falha. Caso corrompa algum dado, a imagem, ou até mesmo uma, será comprometida. Será comprometida. Na minha opinião, é melhor gravar o local onde a foto está. Então ele deixou a opinião dele aqui. Muito obrigado pela opinião, Anderson. Eu também não sou muito fã de gravar binários, imagens em banco de dados. Eu acho que talvez complique um pouquinho, né? Questão de backup, tudo isso pode complicar muito. Eu prefiro colocar também no disco, ou ainda dependendo da aplicação, você pode colocar isso na nuvem em algum lugar. Por exemplo, na Amazon S3, lá você pode criar buckets lá que você coloca arquivos, né, recursos lá, e você não precisa ficar preocupando com a carga no seu servidor, com a carga no seu banco de dados, porque ficar fazendo select, retornando binário, isso aí vai consumir muito do seu servidor, né? Então, é uma boa dica aí que o Anderson, uma opinião dele, né? Claro que dependendo da situação, você vai gravar um arquivinho pequeno, é tudo para ser avaliado. Inclusive eu falei isso no webinário, mas eu achei interessante repetir aqui também, beleza? O Luiz Henrique Gomes, ele é programador Java na ESSEC. Ele perguntou quais os passos necessários para salvar o arquivo no file system. Em vez de colocar no banco, criar um arquivo, passar o caminho no banco. Bom, eu estou colocando um código aí para você ver a diferença, o Luiz Henrique. Tá? Você instancia um file, né? Uma classe que representa um arquivo, e a gente pode usar o commons.io, essa classe aí, fileUtils, e tem esse método copy input string to file. E aí você passa o input string, e depois você passa o file, o arquivo, e ele já vai jogar isso direto no arquivo. Então você vê a diferença aí que antes a gente usava um método, né, lá do IOUtils, eu acho, né? E agora a gente está usando aí do fileUtils, usando commons.io também, para gravar isso no disco, beleza? E o Vitor Dourigan perguntou qual o ganho que eu tenho usando a Servlet para recuperar minha foto ao invés do meu Manage Bin. Então você viu lá no webinário que a gente serviu o arquivo da imagem usando um Servlet, né? Ô Vitor, se a gente colocasse isso no Manage Bin, até daria para fazer, mas não seria o melhor lugar, porque ali cada imagem que aparece naquela tela é uma requisição feita, né? Cada imagem é uma requisição. E essa requisição a gente tem que dar uma resposta. Aquilo ali é muito modelo request response. E o Servlet não tem nada melhor para trabalhar com o modelo request response, né? O Servlet, na verdade, é para isso. Daria para fazer com JSF? Né? Daria, mas não é o ideal. Ficaria mais difícil. A gente estaria usando uma ferramenta que não foi feita, talvez, para isso, né? Trabalhar com o modelo request response. Com o Servlet você viu que é muito mais simples, né? Então eu acho que vale a pena, nesse caso, usar um Servlet sim, né? Agora vamos para as perguntas sobre suporte HTML5, né, do JSF 2.2. Primeira pergunta do Eduardo Lemos, que é da Unicarioca. E aí ele pergunta, dá para usar
Ajax com a tag JSF com HTML. Ah, tá. Por exemplo, lá no nosso código, lá, vou deixar aqui também para você ver, no código a gente tinha lá um button, né, que é um código HTML e a gente estava usando os elementos pass-through, né, tem um action ali. Ele pergunta, então, aquele código ali daria para usar com Ajax, né? Daria sim, dentro do button, coloca lá F2 Ajax, normal lá, e vai funcionar com Ajax tranquilamente. Dá uma olhadinha aí no código para você ver. Aí legal que você está vendo aí que a gente está dando um render onde? Na vitrine, que a vitrine é o quê? Uma div. Legal, né? A gente põe um ID na div e pelo Ajax a gente dá um render, ou seja, a gente atualiza a div, né? Muito legal isso aí. Próxima pergunta é do Danilo Santos Andrade, ele trabalha na GIP. Olá, Thiago, você já conseguiu usar o Input Type Radio usando HTML5 Friendly Markup? Aqui o nome que eu tinha esquecido, HTML5 Friendly Markup. Fiz vários testes, não consegui usar e na página, no tutorial da Oracle, né, não tem exemplos. Olha só, Danilo, realmente não tem, pelo que eu vi, não tem suporte, tá? Esse Input Type Radio não existe suporte ainda. Quando você coloca o Input Type Radio, o que acontece? E você coloca, por exemplo, alguma propriedade para ele se tornar um componente JSF. O framework entende que ele é um input text. É isso mesmo, ele entende que é um input text. Mesmo na tela você vai ver que é um radio button lá, né? Mas ele é um input text, então, pelo que eu vi, não tem suporte mesmo até essa versão, né? Quem sabe em outras versões pode começar a ter esse suporte. Próximo, a gente vai começar agora sobre Resource Library Contracts. E o Mike Rosa, que comentou aqui, fez uma pergunta. Ele é estagiário, desenvolvedor de software na empresa Perlink. Ele perguntou o seguinte: a pasta tem que ter o nome Contracts mesmo ou pode ser qualquer nome? É isso mesmo, tem que ter o nome Contracts. Se você mudar o nome Contract, esquecer o S, não vai funcionar, né? Então tem que ser o nome Contracts mesmo. Tá? A gente está falando então de Resource Library Contracts, né? Próxima pergunta, o Cláudio Siqueira, da Unip, ele pergunta: arquivos comuns nos dois templates continuam no Resource? Né? Então aquela pastinha Resources lá fica dentro do Web App, né? Se a gente estiver usando o Maven ou o Web Content, né? Por exemplo, uma imagem de logo que é usada no template da loja e admin, né? Uma mesma imagem que é usada em dois templates. Onde ficaria, né? A gente não precisa duplicar ela. E aí, ele tá certo, fica na pasta Resources mesmo. Você continua, deixa ela lá na pasta Resources, cria uma biblioteca dentro de Resources, com as imagens comuns, você pode usar, mesmo dentro dos templates, usar essas imagens ou qualquer outro recurso estático ali, né? Você pode usar, né? Um CSS, um JavaScript, qualquer coisa, fica certinho ali. É isso mesmo, então. Beleza, Cláudio? Bom, foram essas as perguntas que a gente selecionou, que a gente viu que estava dentro do assunto do webinário, né? Outras dúvidas que eu não estou respondendo aqui foram respondidas ao vivo e que tem a reprise, né? Então, dependendo da data que você estiver vendo esse vídeo, a reprise pode estar no ar ainda ou não. A gente vai ter que tirar essa reprise do ar, beleza? Mas se você já viu, então tá tranquilo, você está agora tendo mais algumas respostas aí. Espero ter respondido as principais dúvidas, né, sobre esse assunto. E eu queria te lembrar que a promoção que a gente fez, que a gente anunciou no final do webinário, ela vence no dia 30 de setembro, às 23h59. Então, se você tiver interesse em aprender JSF, né? Se você tiver interesse em aprender desenvolvimento Java Web, né, com JSF aprofundado, com muito conteúdo, e ainda ganhar 4 bônus, né, que é o workshop de boletos, né, e arquivos de retorno, com o Bopepo, o TextGit. Também tem qual outro workshop? É o Começando com Prime Faces. Outro workshop, 5 Design Patterns, 5 Design Patterns do zero, né, e passo a passo. E um e-book ainda de MVC com Servlet, JSP e JSTL. Se você tiver interesse em comprar um curso e ganhar mais 4 bônus, essa é uma oferta assim, que não vai estar por muito tempo, até o dia 30, né, que fica essa oferta. Ela não volta, quando a gente faz e fecha, acabou realmente. E eu acho então que você deve clicar agora no botão aqui embaixo, tem um botão verde bem grande aqui embaixo, para você conhecer mais sobre essa proposta, essa oportunidade que a gente está te dando.
e comprar agora e começar a estudar. Em menos de um minuto você já vai estar assistindo o nosso conteúdo, os nossos cursos. Beleza? Espero que você aproveite então e te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até mais!